A artilharia revolucionou a guerra e na Segunda Guerra Mundial tinha poder suficiente para destruir cidades inteiras. Os alemães sabiam disso. Por isso, possuíam diversos canhões, armas antitanque, antiaéreas, morteiros e outras artilharias. Quais utilizavam? Com táticas muito inovadoras para a época, que iam desde detonar projéteis antes de caírem, até fazê-los ricochetear para que, de alguma forma, sua efetividade melhorasse. Eles até tinham pessoal científico com funções, inclusive específicas, para garantir a precisão e a detecção de peças de artilharia inimigas, sendo que os regimentos de artilharia alemã eram mais do que artilheiros que apenas disparavam e cruzavam os dedos para que o projétil atingisse o alvo. Vídeo. Vamos substituir as táticas alemãs de explorar sua avançada artilharia? Dessa forma, respondendo à pergunta que nos trouxe a este vídeo, por que eles faziam os projéteis ricochetearem no chão? Qual era o sentido disso? E como essa técnica era extremamente devastadora para acabar com a infantaria? Bom, é melhor você se acomodar. E seja bem-vindo ao Guns Club. Na Segunda Guerra, a artilharia alemã foi crucial para a Blitzkrieg. Apesar de ter um papel de apoio, ela era indispensável nas operações de ataque e defesa. Cada regimento de artilharia podia ser composto por 3 ou mais batalhões leves e também por um pesado. Entre os 4 batalhões poderiam ter 48 obuses. Os batalhões leves podiam ter obuses de vários calibres, mas não mais de 105 mm, enquanto os pesados podiam ter peças de artilharia de até 150 mm. Os batalhões leves eram batalhões um pouco mais versáteis, podendo atacar fortificações leves, infantaria e blindados, enquanto os batalhões pesados eram mais voltados para atacar fortificações mais resistentes e para fornecer fogo de contrabateria. Esses regimentos de artilharia, apesar de serem vitais, não tinham um papel tão específico quanto a infantaria ou as divisões blindadas, sendo usados junto com as outras forças. Geralmente, cada divisão de infantaria tinha à sua disposição um regimento de artilharia, formando uma união que era capaz de atacar a qualquer momento. Quando o inimigo estava exposto, as armas de infantaria podiam atacá-los diretamente, e quando o inimigo estava em suas coberturas ou entrincheirado, a artilharia podia atacá-los de forma indireta. Cada um desses regimentos que acompanhavam a infantaria tinha à sua disposição um observador moderno motorizado, batalhão de observação de artilharia geral, com baterias de calibração e pelotões de sonometria e detecção por clarão. E por fim, um pelotão meteorológico. Os observadores localizavam alvos e podiam atuar no campo de batalha. Eram tropas com conhecimento avançado em localização e mapeamento. Os homens de calibração eram responsáveis por calcular variações que podiam afetar o disparo, o desgaste do canhão, o tipo de projétil. Todos esses elementos eram fatores a considerar que podiam afetar o tiro. Os pelotões de sonometria e detecção por clarão eram responsáveis por encontrar a posição da artilharia inimiga. Usando essas técnicas, a sonometria era baseada no som dos obuses inimigos, enquanto a detecção por clarão se baseava em localizar a artilharia inimiga pelo clarão causado por cada disparo. Também poderia perguntar, por que era preciso um pelotão de meteorologistas? Bem, a umidade e a temperatura também podem afetar de forma importante o alcance da artilharia. E para calcular tudo isso, são necessários meteorologistas constantemente medindo esses dados para realizar disparos precisos. As peças de artilharia podiam ser agrupadas ao ar livre ou isoladas em trincheiras camufladas, que mediam até 5 metros de largura por 6 de comprimento. A profundidade delas variava conforme o canhão e o tempo disponível para os soldados se defenderem, mas podia variar entre 40 e 60 centímetros de profundidade. A peça de artilharia estava cercada por trincheiras mais profundas, usadas como abrigo pelos artilheiros. Assim como para armazenar as munições, era necessário fazer esse tipo de separação, já que, se um dos depósitos fosse detonado, os artilheiros não seriam feridos e não ficariam sem munição, de forma alguma. Como pode ver, um regimento de artilharia alemão era mais que artilheiros. Era uma equipe profissional e científica, com precisão quase total. Sobre o disparo em si, as coisas que eles podiam fazer. Esses regimentos estavam mais relacionados ao tipo de munição que usavam, mais particularmente ao tipo de espoleta das mesmas. Havia 3 tipos de espoleta. A primeira era a espoleta de impacto, que acionava com o contato. Também havia as espoletas de impacto com retardo,
que ao impactar tinham um pequeno atraso de alguns segundos. E finalmente havia o Doppelsonder ou espoletas combinadas. Cada uma delas correspondia a uma tática de ataque em particular, adaptada a cada tipo de alvo e situação dada. A espoleta de impacto podia explodir ao contato, fazendo uma cratera não tão profunda e lançando muita metralha. Ideal para defesas leves, como ninhos de metralhadoras e também para acabar com blindados. E a infantaria, por outro lado, as espoletas de impacto com retardo, ao atingir o solo, ativavam uma espoleta que, após alguns milissegundos, explodia. Podiam se enterrar mais fundo, criando crateras maiores e danificando até as fortificações mais resistentes. Projéteis de papel eram pouco eficazes contra a infantaria, pois enterrados não lançavam muita metralha, porém o oposto era verdadeiro. Se as condições de combate fossem favoráveis, os projéteis com espoletas de impacto com retardo eram os mais letais contra a infantaria. Se ela estivesse a certa distância, sobre os obuses, utilizava-se a técnica de ricochete. O projétil era disparado em ângulo, ricocheteava no solo, ativava a espoleta e explodia no ar após milissegundos, causando grande devastação. Contra alvos humanos e blindados leves, era letal contra defesas leves, como trincheiras e ninhos de metralhadora. Havia também o Double Sander, devastador para a infantaria, com temporizador calibrado antes do disparo. E também havia um espoleta de impacto. A intenção deste era que também explodisse antes de atingir o solo, causando danos devastadores na infantaria. Da mesma forma que a espoleta de impacto com retardo, se o temporizador falhasse, este também atingiria o solo, causando uma explosão convencional. Era útil em territórios nevados e lamacentos, onde o ricochete não podia acontecer. Essa técnica era especialmente útil, já que os alemães não tinham à sua disposição espoletas avançadas de proximidade de radiofrequência, como as britânicas e americanas BT, que detectavam o solo por radiofrequência, tornando o ricochete e temporizadores as únicas formas de atacar alvos de forma mais eficaz do ar. Essas técnicas não eram totalmente confiáveis como as espoletas BT, mas eram o melhor que os alemães tinham na época. Os britânicos também usaram técnicas semelhantes. Mas em outras áreas, existia o torpedo de superfície criado para destruir barragens elétricas alemãs e fortificações sobre a água. Eram bombas que quicavam na água para que os bombardeiros pudessem lançá-las longe das defesas aéreas. Também encontrei anedotas sobre os soviéticos usando técnicas semelhantes às alemãs, mas não me atrevo a afirmar nada porque tudo eram dados anedóticos. A variabilidade do espoleta fazia com que existissem diferentes tipos de fogo. Podemos ver 4 tipos diferentes: fogo de assédio, fogo de barreira permanente, fogo de destruição e, finalmente, fogo de aniquilação. O fogo de assédio visava minimizar a ação inimiga e dificultar seu avanço, com ataques coordenados para forçá-los a caírem em emboscadas ou destruir veículos e atrasar o avanço. O fogo de barreira visava proteger o avanço, ou a retirada da infantaria com uma cortina de fogo por um determinado período de tempo. Era útil quando a infantaria ficava sem cobertura em áreas abertas. Era parecido com o conceito de fogo de destruição, mas com artilharia. O fogo de destruição é mais intuitivo. Consistia em atacar alvos localizados por reconhecimento, como fortes ou defesas mais resistentes do que simples trincheiras, e consistia em um ataque planejado para maximizar a efetividade da destruição. Finalmente, havia o fogo de aniquilação, que era o mais desastroso de todos. Com essa tática, buscava-se aniquilar qualquer concentração de tropas ou blindados inimigos com fogo concentrado. A intenção era sabotar qualquer tipo de ataque que estivesse sendo planejado. Como você pode ver, a artilharia alemã era extremamente moderna, avançada para sua época, e também contava com muito pessoal científico que garantia uma precisão milimétrica em cada disparo. Suas táticas os tornavam uma máquina de aniquilação e devastação. Você já se perguntou por que os soviéticos amarravam seus fuzis aos canhões da artilharia? Bem, neste vídeo você encontrará a resposta. Muito obrigado por assistir a este vídeo.